Bom dia a todos, a paz do Senhor a todos. O tema hoje, a reflexão hoje é sobre doutrina santa vezes vontade humana. E o que é doutrina santa? A sã doutrina, a verdadeira doutrina. É uma vida cristã diária, irrepreensível a Deus. E essa doutrina santa é uma prática contínua sobre fé e prática a Deus todos os dias, uma vida contínua. Esse é um tema bem básico para a gente entender essa reflexão. E se essa vida regada com Deus é que é fé e prática, a fé significa temor, a prática, a obediência a Deus. Se estamos bem com Deus, é porque é sinal que nós um dia abrimos o coração, confessamos a Ele como nosso Senhor e Salvador. Já aceitamos como Senhor e Salvador, vamos ter essa vida regada dentro da sua palavra, todos os dias, tomada pela fé e pela prática, buscando a Ele à luz da Bíblia. Porque quando nós buscamos isso, nós entendemos que é a regeneração, é a libertação, é a cura da alma, é deixando o velho homem ser cada vez mais ser sepultado, porque vamos buscar a luz da Bíblia, a verdadeira doutrina, porque é uma doutrina saudável, a luz da Bíblia é saudável, é normativa, é plena, é o ensino pedagogo, a cada dia para nossas vidas. E precisamos desta palavra todos os momentos de nossas vidas, aonde se deleitamos, buscamos dessa fonte, que não seca, que não se acaba, mas cada vez que tomamos água desta fonte, que é a palavra do Senhor, sentimos mais necessidade de se aproximar mais de Deus. Distanciamos do pecado, da prática do pecado, da presença do pecado. Essa é a sã doutrina, por isso que Jesus Cristo deixou esse exemplo notório. Eu vou trazer aqui, à luz da Bíblia, esse tema dentro da palavra, lá na segunda carta de João, né? Epístola de João, escrita pelo João, a palavra do Senhor, só um capítulo 1, verso 9, que diz: todo aquele que ultrapassar a doutrina de Cristo, nela não permanece e não tem o Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Eu quero trazer essa reflexão para nós entendermos que o que está acontecendo hoje em dia, nos dias atuais, é a vontade humana, desejo carnal, conhecimento, intelecto, só letra, vontades, por o homem saciar o seu ego. E se as ovelhas não for aqui alicerçadas na palavra, isso requer muito um líder espiritual, por isso temos que ter o cuidado. Sempre digo que o importante é sermos instrumento de Deus para vidas, chegar a Deus, sermos só apenas canais, mas o mais importante é mantermos essa manutenção, essa conservação dessa vida dentro da palavra. Porque é bem fácil, é bem importante sermos canal de bênção para essas pessoas aceitarem a Cristo. Mas o mais importante é manter essa pessoa na sã doutrina, na palavra. Porque se não for assim, há muitas ovelhas doentes pararam, estacionaram, por vontade humana, desejo humano, de líderes espirituais. É bem verdade que esse contexto falava de gnosticismo, da época lá dos judeus, estavam meio assim, em dúvidas, mas Deus levantou esse apóstolo João para dizer que essa é a sã doutrina, permanecesse na palavra, no amor fraternal, nessa comunhão de fé e prática. E a sã doutrina é essa, é a verdadeira doutrina, fé e prática de quem? De Jesus Cristo para as nossas vidas. Quanto mais se deleitamos, mais se afastamos daquilo que não agrada a Jesus. Então o conceito de doutrina, ou sã doutrina é ser conduzido, né, uma vida santa e irrepreensível a Deus, né, através de uma fé e prática contínua, né, diária, permanente. Tá certo? E
E o que a verdadeira doutrina, gente, ela nos afasta e nos mostra onde estão os erros, nos dá o discernimento do que é heresias, o que são feitas, né? E por isso que muitos estão se apostatando também, devido a essas doutrinas humanas, vontades humanas, que acabam sendo prejudicial às nossas vidas, a fé, o mundo espiritual. Mas quando essa doutrina é dada por Deus, né, cada vez mais somos guiados pelo mover do Espírito Santo. Vamos entendendo e se aproximando de Deus e sendo grato a Ele por essa obra redentora na cruz. Tá certo? E a verdadeira doutrina, a sã doutrina, nos faz conhecer, como eu já falei, passo a passo a Deus, nos dá uma visão bíblica de Cristo Jesus, né? Também nos vai dizendo, mostrando quais são os erros que foi já falado, e nos dá a necessidade de cada vez mais essa vontade, essa sede de buscar mais da palavra de Deus, de conhecer Jesus. É isso? E o que não é doutrina, que é a vontade humana? O que não é doutrina? O que não é doutrina, gente? Usos e costumes. Usos e costumes são aspectos culturais de pessoas, de povos, nações, civilizações que adaptaram tudo isso. Por quê? Porque vontade humanas, meios de ludibriar as pessoas, para saciar as vontades humanas, isso de líderes espirituais, na época de hoje, nos dias atuais, contemporâneos. Líderes querendo se beneficiar em cima das ovelhas. Mas para que nós possamos entender essa doutrina, precisamos ter um encontro com Jesus. Precisamos mergulhar com profundidade na Bíblia, nas Escrituras, cada dia. Pedir a Deus discernimento, sabedoria, para que não sejamos mais enganados. Porque a enganação era da velha história, o velho homem, a velha criatura. Se é a nova criatura, uma nova história. E se é uma nova história, é aqui regada na palavra, na rocha, nessa fonte, nesse oceano, nesse pão da vida que é a palavra. Eu trouxe esse tema, essa reflexão, porque há muitos estão aí dentro da casa de Deus, dentro da igreja, literalmente estrutura, dentro da casa do Pai, mas distante do Pai. Dentro da casa de Deus, mas não conhece a Deus. Porque estão movidos por doutrinas humanas, doutrina de homens, vontades humanas, conhecimento próprios, sabedorias da terra, que vem tirar o foco de Cristo, que a nossa salvação é Deus, é Cristo, é sua vontade plena em nossas vidas. Não descartando a nossa possibilidade de projetos e sonhos, mas o que Deus tem sonhado e projetado para nós é bem maior e melhor do que as vontades humanas. Porque são essas duas coisas que tomamos, Senhor, como Salvador e Senhor de nossas vidas. E o que está acontecendo hoje, que já foi relatado, são vontades humanas. São palavras de liberalismo, palavras de sensacionalismo, mecanismo que venham arrecadar pessoas com fundo monetário, que vem trazer pessoas, encher templos, igreja. Mas ali o fundamento não é a salvação, não é a vida de fé e prática na palavra. São mera sensacionalismo, são algo, mecanismo que venha tirar o povo da palavra, que venha ser aquelas pessoas que venham barganhar a fé, negociar a fé, ser mercadores de ovelhas. Aqueles camelôs cristãos dentro da igreja, negociando a fé, fazendo movimentos que venham encher igrejas, que venham lotar, mas não tem a palavra, não é regado pela santa doutrina, pela doutrina de Cristo. E qualquer vento adoece pessoas. Porque se nós continuarmos ouvindo doutrinas humanas, vontades próprias dos homens, nós não vamos entender o arrebatamento da igreja, porque nós não vamos conseguir viver uma vida santa e plena, de santidade, de manutenção e conservação da palavra. Porque estes homens, eles estão querendo cada vez mais construir impérios na terra. E o povo sem base bíblica,
o povo adoece. Porque a palavra do Senhor, essa sã doutrina é pura, é eficaz, é plena, é cabal, é santa, é normativa para as nossas vidas. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas se nós só ouvirmos o que estão pregando, o que estão passando e não estão vivendo, pessoas com palavras eloquentes, cursos e mais cursos, não nada contra, mas é que temos que ter a noção, o discernimento, um filtro. O cristão tem que ter um filtro para saber se aquilo faz bom, é saudável a sua vida contínua, de prática. Mas para isso tem que ter fé e discernimento, para que não venha ser prejudicial mais na frente. Porque tudo que vai ouvindo, não vai tendo base bíblica, você vai só engordando no mundo espiritual, vai só ouvindo, adquirindo, ouvindo, não tem filtro, vai só ouvindo, passa tudo, as impurezas, as coisas falsas, vontades humanas. E chega um dia que você se aborrece, você adoece, você se entristece, sai do aprisco do bom pastor. Sai porque ainda não tinha entrado na verdadeira palavra, no aprisco, na vontade. Não decidiu, não entendeu o que é conversão, é mudança de conversão, de sentido, de vida, de história. Não entendeu a obra de redenção na cruz. Mas tudo isso está escrito nesse manual, na Bíblia, na Escritura. Por isso que temos que entender o que é sã doutrina e o que é doutrina de homem, vontades humanas. Por isso que os templos estão cheios, mas não estão entendendo o que é o caminho, o que é a porta, o que é a palavra. Mas Cristo Jesus está voltando. Ele está voltando, vindo buscar a igreja. E que nós, igreja, não os tenhamos dispersos, negligentes, esquecidas. Por quê? Porque muitos já estão, os líderes espirituais estão com movimentos, com mecanismo, com meios que já foi falado, ludibriando o povo, para que o povo fique só aqui e venham rendas para o seu bolso monetário, para que ele construa impérios, se beneficie em cima destas ovelhas, desta lã. Mas a sã doutrina, Cristo também, além desse texto, ele relata também, lá em Mateus 11, a partir do 28, ele vai dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregado, eu sou manso, eu aliviarei o fardo. Porque Deus está mostrando a sua sinceridade dentro da sua palavra, porque ele é verdadeiro, ele é justo, ele é pleno. À luz da Bíblia, Jesus quer tirar esse fardo que a sociedade, o trabalho secular nos cercam, de depressões, de corre-corre da vida, que distanciamos do que é o projeto de Deus para as nossas vidas. Mas quando nós entendemos à luz da Bíblia o que é a sã doutrina, o que é a palavra, o que é a obra redentora, o que é salvação, o que é Jesus Cristo, nós se deleitamos e procuramos cada vez mais entender o projeto de Deus nas nossas vidas. Porque eu já falei e torno a falar, a vinda de Cristo está perto. Estamos aí sendo tocados os 4 cantos da terra. Os sinais mostram e demonstram que Deus está bem pertinho de voltar. Porque ele falou em João 14 que ia para o lugar, preparar lugar, já está preparado. E que nós ficamos atentos, sempre preparados e prontos para esta obra, esse advento, essa obra que Jesus Cristo prometeu a nós. Está bem pertinho e tudo isso vai cessar. Porque todos esses líderes espirituais que estão fazendo fora da palavra uma forma de doutrinas humanas, materialista, interesseira, mercenários, vai prestar conta diante de um grande tribunal, a qual é Jesus Cristo. E lá não vai ter advogado nenhum da terra que possa defendê-lo. Lá é juiz do juiz. Ele vai entender até nossos pensamentos mais íntimos e ocultos. É o que está acontecendo. Enganações. Coisas que nenhum advogado da terra entende. O nosso Deus, ele sabe o oculto e o escondido. Ele vai julgar.
Por quê? Porque Ele é juiz, Ele entende e Ele sabe a forma. Não porque Ele é mau, mas Ele nos deu essa oportunidade de vivermos na terra a sã doutrina, uma nova vida, um verdadeiro caminho. E cada um vai prestar conta. Então entendam, quando cada um de nós adentrarmos na igreja, entendemos e vemos se o projeto do líder espiritual, o que é que ele nos traz, se ele realmente tem chamado de Deus para pastorear, o que ele passa para a igreja, se é a palavra, se é a luz da Bíblia, a sã doutrina, e para onde ele está conduzindo o rebanho, o povo, se é para ficar na terra ou se é para subir. Então esses três elementos básicos, quando nós permanecemos em igrejas, templos e estrutura, entendamos se o pastor, o líder espiritual tem chamado por Deus a pastorear, qual tipo de alimento que ele está trazendo e para onde ele está conduzindo o rebanho. Fique na paz. Em nome de Jesus. A paz do Senhor. Um bom dia a todos.